Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal Lights em mais um Lights em Debate. Hoje estamos aqui com nossos amigos Ivonito Carvalho e Isaac Macedo para falar de um tema que é bem atual, né? O tema que a gente está propondo hoje é politicamente correto, né? O que seria cancelado hoje? Se você fosse responder, já responderia na lata, né? Quase tudo praticamente que passou ali nos anos 90, anos 2000 aí no começo, praticamente aquilo tudo poderia ter sido cancelado, seria cancelado na verdade, se estivéssemos nessas épocas, né? É, e aí a gente pensando nesse tema, né, um tema mais despojado, mais tranquilo, a gente vai vendo, vai traçar aqui uma lista de alguns programas e músicas e também, até mesmo bandas também, que a gente vai trazer aqui para vocês lembrarem, né? E também exemplificar que, infelizmente, como politicamente correto, essas bandas, programas, desenhos também, se nos ocorrer aqui, vocês vão perceber que como o mundo tá ficando chato, né? Que na verdade a definição do politicamente correto é um mundo chato, né? Um mundo controlado por mudanças de palavras e adequações um tanto quanto estranhas, né? Mas para a gente começar, dar um pontapé inicial, passar a palavra primeiramente para o nosso amigo Isaac Macedo para ele dar o seu boa noite. Boa noite a todos e a todas que ouvem o canal Lights. E aqui a gente vai com certeza bater um papo mais contraído, né? Nosso Lights Debate. É bom que as pessoas vão lembrando. E vai ser até bom que vai ter um pouco de nostalgia, né? Porque as pessoas podem pensar assim, mas estão reclamando e tal. Eu acho que vai ser uma sessão nostalgia aqui hoje, né? E assim, eu acredito que a gente vai até lembrar e dar risada de alguns momentos, mas logicamente que tem um tom assim de crítica da chatice do mundo, né? E hoje, só deixando uma menção honrosa, que aqui a gente não quer jamais, né? Inclusive teve alguns membros um membro, né, desse programa que infelizmente faleceu, né? E logicamente a gente lamenta, mas a gente pega, por exemplo, até o João Newton vai depois falar de um sitcom, e aí eu gostaria assim, até que as pessoas pensassem no sitcom que é permitido hoje. E qual é o sitcom que é permitido hoje? É o Vai Que Cola, né? E infelizmente um dos membros chegou a falecer, que era o Paulo Gustavo. Mas esse é o que pode. É que só quem pode falar de homossexual são os próprios homossexuais. E aí você tem também um grupo de pessoas, tem aquela moça, né, que a loira, que mais só o programa pode colocar, só aquele tipo de programa pode colocar sensualidade. E aí você coloca a questão dos humildes, né? Daquele pessoal mais humilde, mas sempre sendo uma coisa muito politicamente correta, quando na verdade que a gente sabe que as pessoas mais humildes, elas são tudo menos politicamente corretas. E eu não estou fazendo isso como crítica, não. Eu estou falando que essa é a realidade do Brasil, né? O politicamente correto é o mundo chato, é um mundo cheio de regrinha. E, na verdade, não se tem tanta regra assim, né? Mas eu queria colocar essa menção rosa a esse programa, que é um programa, não é porque o cara, infelizmente, faleceu, que eu não vou dizer que é um programa de comédia, um dos programas de comédia mais chatos que já assistiu no Brasil. Esse programa ruim. Mas enfim, a gente vai falar de programas que aconteceram, né, antes, e a gente vai ver como o mundo tá chato. É isso aí, meu irmão. Então, amigos, eu chegando aqui mais uma vez, né, dando boa noite ao meu amigo Felipe Magalhães, Isaac Macedo, fazendo esse bate-papo maravilhoso aqui, né, sempre colocando temas, né, temas que estão em evidência para trazer de maneira descontraída, às vezes séria também, mas trazer informação, né. Então, mais uma vez, o Lights em Debate aqui com
com esse trio Parada Dura que a gente sempre está junto aqui, fazendo boa noite para a turma que está acompanhando a gente à noite, boa tarde para quem está acompanhando à tarde, bom dia para quem está assistindo aí durante o dia, né? Enfim, obrigado aos amigos mais uma vez pelo convite e vamos falar, né, dessa questão de como controlar, né, de como você mudar a língua, mudar algumas situações para que você controle e vá moldando uma sociedade para esse ou para aquele objetivo. Isso é muito importante na medida que as liberdades da fala, da língua, do pensamento, elas vão começando a ficar de maneira mais escassa, a depender de quem está no jogo do poder, e aí você começa a minar essas liberdades. Só pegando um gancho rapidinho aqui, eu lembro que, se não me engano, foi em 2006, o segundo mandato de Lula, ele fez uma cartilha do politicamente correto, um documento mudando completamente várias e várias palavras da nossa língua portuguesa para moldar o livre pensar, as brincadeiras, as resenhas, as coisas que sempre tivemos nas nossas juventudes, né? E nem por isso tivemos danos sérios com a psique das crianças, aquela coisa toda. Eu mesmo, e a pessoa tirava muita onda comigo e a gente tirava onda também com os colegas de turma, e a gente está aqui, né? Adultos, firmes e fortes, pais de família, trabalhando, enfim, é isso que importa. Beleza? Tamo junto. Chega pra cá, Felipe. Vamos lá, vamos embora. E aí, quando o Isaac tava falando aí, né, ele colocou um ponto aí do politicamente correto, que é muito, e também o Ivanito falou, né, justamente do lugar de fala. A gente tava conversando antes de começar o programa, e a gente tem aqui um ponto interessante, que é o lugar de fala, né, ou seja, só o negro pode falar dos negros, só o branco, no caso o branco ele não tem direito a nada, né, ele só tem que pagar a dívida histórica, né. Mas o gordo pode falar de gordo, né, o negro pode falar de negro, o gay pode falar de gay. A gente tem essas questões que abundam muito e também fazem parte desse politicamente correto. Mas o politicamente correto é basicamente isso, né? Você criar uma regras, né? Regras para não ofender ninguém, né? E a gente nota muito que hoje em dia os próprios humoristas, né? Os ditos humoristas do stand-up e outras vertentes, eles se policiam muito para fazer as piadas hoje em dia, né? Você tem um cara que é mais aí, não diria que é o mais escroto, mas o cara que pega mais pesado, que é o Léo Lins. Um tempo desse teve que se desculpar porque fizeram uma brincadeira, e a namorada fez uma brincadeira com uma doença, né? Não a doença em si, mas fez uma brincadeira com ele, né? Ele teve que se desculpar. A gente sabe que claro, existem alguns momentos que vão ter alguns exageros, mas de toda forma, não interpretar uma brincadeira como uma brincadeira é um negócio absurdo desse politicamente correto. E como o Isaac falou, né, e aí Ivanito deu essa ideia de pontapé inicial, eu lembro muito bem do programa Sai de Baixo, né, e o Sai de Baixo é um programa de 96, né, eu lembro que tinha o Mica Falabella, tinha a Marisa Hort, se não me engano, né, que era um casal, né, tudo se baseava na verdade num casal, né, numa família, e aí tinha o sogro, tinha a sogra, tinha o papel do Tom Cavalcante, que era o porteiro, né, e se não me engano, a Cláudia Gimenez, né, e aí você tem aquelas referências ao sexo, né, com o Guru Perneta, você tem a brincadeira com o porteiro nordestino, né, com a empregada doméstica, com o horror a pobre, né? Que era um dos bordões do próprio personagem do Caco Antibes, né? Que era o personagem principal, e aí você tem ali uma coisa que era natural, que era um humor, que era improvisação, que hoje em dia é uma coisa que a gente não vê muito, né? Quando o Isaac falou desse programa aí do Paulo Gustavo, né? Esses programas mais assim, chatinhos, eles se caracterizam pela coisa meio presa, né? Você vê que não tem aquela liberdade criativa, né? É uma coisa muito, muito focada no texto. Inclusive, até acho interessante o programa do Pânico, né? O Pânico na rádio hoje em dia, né? Que tem um cara que é de esquerda que faz o texto no principal, né? Para eles, né? Que faz o roteiro. Mas os caras conseguem trabalhar muito bem com essa questão da improvisação e acho até informativo e engraçado, né? Como um programa de humor.
Mas, falando especificamente do Sai de Baixo, né? Aí eu vou jogar primeiro pro nosso amigo Ivonilton, né? Você lembra dessa época aí? O que é que você acha que seria permitido no programa hoje em dia, né? Será que o programa seria permitido ou teria que, passando por algumas mudanças, ele conseguiria passar hoje em dia, Ivonilton? Então, Felipe, rapaz, que programa, viu, velho? Foi um programa que mudou completamente as noites de domingo, porque, venhamos e convenhamos, é uma noite de domingo, uma noite meio que monótona, né? Você já fica naquela ressaca de caramba, mas é segunda-feira, tudo de novo, né? Aquela coisa toda. E você ia dormir, sinceramente, cara, eu ia dormir bem mais feliz, porque eu estava muito arreguizado, eu gostava demais. Era a dupla de Caco Antibes com o Tom Cavalcante lá, cara, era uma dupla assim, tinha um entrosamento simplesmente espetacular, né? E muita improvisação, cara. Os caras tinham uma improvisação que era muito bacana e eles soltavam isso. Deixavam rolar muitas vezes na própria cena, mas também colocavam os erros de gravação, aquela coisa toda do improviso, né? E com essa questão do politicamente correto, que ela é uma coisa histórica, ela não é uma coisa aleatória, é uma coisa histórica, devidamente documentada, com um objetivo, né? O próprio George Orwell fala muito bem sobre isso, ele explica, ele detalha nos seus livros, né? E aí, quando você tem essa situação de mudar a fala, trocar palavras para que você tenha um certo objetivo de mudar a mente das pessoas, tocar... Neologismos e a nova língua, né? Perfeito, exatamente. Bem lembrado, Felipe, obrigado. E aí você começa a ter uma única linha de raciocínio na qual você tem um monopólio do livre pensar. E que monopólio é esse? Que livre pensar é esse? Que palavras que agora antes poderiam ser ditas, hoje já não mais. Então, o que é que acontece? Qual o objetivo disso, né? Então, você, principalmente nos programas de humor, que a depender do horário, das situações que ali estavam, você tinha uma liberdade de criatividade, de repente soltar um palavrão, e aquela coisa bem entrosada, dar boas risadas, e era muito prazeroso assistir aquele programa. Esse seria um grande programa, sinceramente, hoje, Felipe, Isaac, por conta dessa situação do canguru perneta, que hoje seria uma coisa, não pode, porque veja bem, porque afeta, porque não sei o quê, e a questão do teu horror à pobre, né? Eu tenho horror à pobre, aquela coisa que o Caco tão bem fazia, de uma sacada artística e de improviso muito bacana, e ele tinha a questão lá com Deus do céu, lembra aí? Com o Cavalcante, né? Com o Cavalcante, né? Exatamente. Então, era um entrosamento muito grande. Aí você tem Araci, que também era toda muito sofisticada, da alta sociedade, que dizia que não gostava de estar ali naquele bairro, né? Não, porque eu não estou aqui, porque eu estou de favor aqui, porque não sei o quê, enfim. Então, seria uma coisa bem forte para ser cancelado, sinceramente, bem como outros exemplos que a gente vai estar citando daqui para frente, né? O que você manda, Felipe? E aí, Isaac, será que apesar que teve até uma representação nesses dias, não, né? Tempos atrás, no próprio no canal, acho que é o Viva, se não me engano, que às vezes passa esses programas antigos. Mas ali é um canal fechado, da própria Globo, um canal fechado que nem todo mundo tem acesso, né? Então é uma coisa que fica em off ali, não tem tanto, não chega tanto, né? Mais nichado, né? E também não sei se eu realmente vou pedir escusas, porque eu não sei se cortaram uma coisa ou outra, porque vira e mexe a gente, até se der tempo a gente falar sobre desenhos, já tem desenhos mesmo que tem muitos cortes de cenas mais picantes ou alguma coisinha outra. Hoje em dia, no desenho, eu tô colocando mais a questão dos animes, né? Mas aí, Isaac, ainda permanecendo nesse assunto, falando sobre esse programa O Sai de Baixo, que eu assisti pra caramba, é muito engraçado, muito bom a questão da improvisação, tinha a questão do Miguel Falabella, que era o frontman, né, que era o cara que desenrolava demais. Eu não lembro agora o nome do outro tiozinho, que é um ator muito bom, até hoje em dia acho que ele atua. E a Marisa Hort, que não era, né, não era lá essas coisas, o personagem não era lá essas coisas, mas combinava com ele, né, com o personagem do Miguel Falabella. E aí, o que você acha que
que aconteceria com um programa desses hoje em dia, Isaac? Cassandra, como você é vulgar. Como você é mau caráter. Pô, cara, era demais, meu irmão. Eu adorava as interações do Caco com a Cassandra, cara. É o que eu mais gostava, ela ficava rindo. Sim, a Cassandra era a personagem da Araci, né? A gente falou Araci, mas é... Exatamente. Sim. Então, eu ria demais, cara. Eu assisti isso aí embaixo várias temporadas. A gente era o Miguel Falabella, Marisa Hort, o Luiz Gustavo, né, que é o tiozinho aí que você falou. Sim. Araci Barbarian, que era a Cassandra, né, que o Cavalcante. Essa era a formação original, né? E aí depois teve outros, né, que entraram também, mantiveram o nível do programa. E assim, foi... E era muito legal. E só um detalhe também. Criaram até um filme recente do Sai de Baixo, né? E o filme, ele coloca um pouco desses bordões, mas é aquela coisa, mano, quando você coloca um filme de remake, assim, um filme assim, não um remake, né? Mas de uma série que já se estabeleceu daquela maneira, normalmente as pessoas ainda colocam alguma coisa assim, mas foi um filme, né? E assim, é mais para a nostalgia daquele público, né? Como você vai criando novas franquias, você não vai tendo, assim. E um detalhe muito importante, eu acho que o Miguel Falabella foi um cara que veio da TV mesmo, atuando, e um cara que usou demais. Foi diretor, foi roteirista, né? De novela, diretor. E também partiu muito para essa área do humor, e ele sempre fez um humor muito sarcástico, né? Depois ele fez o Toma Lá da Cá e fez até o Pé na Cova, depois na Globo, que sempre eram programas muito sarcásticos, mas logicamente Sai de Baixo, que não era ele que dirigiu, mas foi o ponto alto da sua carreira. E uma coisa muito importante salientar sobre o Miguel Falabella. O Miguel Falabella, ele é homossexual, e ele nunca levou isso como desculpa para fazer militância, até hoje, né? Então, muito pelo contrário, ele brincava e tirava onda com um monte dessas coisas. Mas por quê? O que é que você vê, por exemplo, Sai de Baixo, que é um sitcom, né, muito popular nos Estados Unidos, mas deu certo. O que foi muito importante no Sai de Baixo, em todos os programas que você vê, Trapalhões, enfim, que a gente pode até citar, ele falava do que acontecia no Brasil. O politicamente correto, ele não fala sobre o que acontece em cada país. Ele fala sobre o que ele acontece no país dele, chamado globalismo, o mundo. Eles querem que seja um país só. E a questão do Sai de Baixo, que era muito engraçado, em outros programas, né, que a gente pode falar depois, eles falavam das questões que aconteciam no Brasil. É por isso que as pessoas riam. Até citei o programa aqui no início, ele pode até falar de alguma coisa assim, das camadas mais humildes e tal, mas sempre é um negócio muito pasteurizado, e eu acredito que isso daí deve atingir pouco as próprias camadas humildes que não devem ser representadas. Talvez aquele pessoal mais rico, né, pode achar até isso engraçado, mas assim, você não atinge públicos diversos. Eu acredito que Sai de Baixo ele tinha públicos diversos, assim, pessoas mais idosas, mais jovens, de classe bem desfavorecida, que riam do Caco brincando com o pobre, mas ele era pobre também, né? Aquela coisa daquela pessoa mais idosa metida rica era muito engraçado, porque minha avó era Cassandra, pô. Eu ria, porque minha avó era Cassandra, ela era metida rica, mas era de classe média. Então, assim, eram essas coisas que você via a realidade no que você, no seu arredor, e em outras coisas que você conhecia. Então, essa era a comédia que retrata um pouco a realidade, né? Eu até me lembrei de um programa aqui, para fazer uma menção honrosa, um
programa que jamais, tá? Pode até acontecer, mas não vai acontecer nunca da maneira que aconteceu naquela época, é o Fantasia, né, cara? Quando é que esse programa vai ter de novo? Assim, daqueles moldes, né? Jamais. E ainda mais pelo horário, né? Mas, enfim. Mas vamos seguindo o barco, Felipe. Vamos falando aí de mais programas, mas o Sai de Baixo, ele mereceu essa menção honrosa, porque foi um programa que marcou muito, e eu ria muito, velho. Muito, muito mesmo. Vamos embora. Sim. É um programa que, como eu havia falado, né, e reforçando, eu assistia muito, assim, o pessoal de casa assistia, né? Quando a TV era uma coisa mais forte, era uma mídia mais forte, a gente sempre assistia as novelas. Assim, eu assisti novela tem um tempo e outros programas na TV. A TV tinha alguma coisa ou outra que a gente conseguia pescar, né? Hoje em dia, até fazer uma menção honrosa, né? Eu sei que os amigos até não podem até não saber do que eu vou falar, mas do que eu tô falando, mas um certo canal foi criado, acho que no começo desse ano, a Loading, se eu não me engano, um canal de TV aberta, foi criado esse ano, e é um canal baseado em animes, né, e falar sobre games também, né. E assim, eu até quando eu vi o começo essa é uma menção honrosa só, né, e infelizmente, assim, eu vou dizer que eu estou achando bom, que eu comemorei quando eu fiquei sabendo disso, né. O canal ele foi fechado, na verdade, né, com 6 meses de atuação, porque não tinha quem financiasse, né? Ou seja, a empresa que financiava não tinha como manter, então infelizmente os apresentadores foram demitidos. Isso eu não comemoro, mas o que eu acho bom é que, infelizmente ou não, enfim, é que quando eu parei para perceber o que era o canal, né, ou seja, a ideia do canal, que utilizava a estrutura da antiga MTV, é que havia muita lacração. Todos os comerciais tinham lacração, tinha feminismo, gaysismo, tinha todo tipo de coisa que para um adolescente, como tem um aqui em casa que assistia, não seria nem um pouco proveitoso, nem vantajoso. Então, assim, por mais que essas pessoas tenham sido demitidas, eu achei bom porque tinha acabado, porque seria vamos dizer, uma ideia boa que seria utilizada para um mal, um fim que não seria legal, porque infelizmente as direções, né, de jornalismo e de entretenimento das TVs estão fechadas de militância, né, politicamente correto, e principalmente a militância esquerdista, né? Mas passando para uma outra, na verdade, não um programa, mas assim, nesse caso específico, uma banda, né, que infelizmente durou pouco tempo, acho que não sei se 2 anos ou 1 ano, que com certeza hoje em dia seria cancelado e nem teria espaço na mídia, seria justamente o Mamonas Assassinas, né? Porque alguns, assim, todo mundo deve conhecer, mas assim, só aqueles mais antigos lembram da época, né? Da ascensão do grupo, das músicas, dos shows, né? Dos programas de TV que eles iam. E aí eu vou só citar uma música aqui, né? Que deles, por exemplo, né? O Robocop Gay, né? Que acho que se fosse tocar hoje em dia, né, não seria permitido, enfim. Seria Sabão cracrá, não seria permitido. Sabão cracrá, por exemplo, também. Tem não sei se o Jumento Celestino também falava da questão do nordestino, não lembro agora. Tem várias músicas que tinha tinha aquela que é uma música, eu não lembro agora qual o nome dela especificamente, mas que era do português, né, da portuguesa, não lembro agora, né, que é pra festa, enfim. Então, tinha várias músicas completamente... Vira-vira, né? Pronto. Aí eu tava tentando procurar aqui, não achava. O Vira-vira, né? Que tinha a ideia ali enfim, de festas, né? Sexuais, né? Enfim. Engraçado que a gente tá falando isso aqui, né? Que muitos deles podiam ser cancelados, mas curiosamente, muita coisa do que já há hoje em dia, né? Até novelas também, inclusive novelas que a gente para pensar aqui, eu não vou lembrar o nome agora, mas muitas novelas que tinham nudez nas aberturas e que não poderiam passar hoje em dia, né? Se você for olhar as novelas de hoje em dia, né, onde tem a vilipêndio à religião, a figura de Deus também, e também várias dessas outras coisinhas de
com sexualidade, né? Ou seja, promovendo a bagunça mesmo na mente das pessoas. Claro, as pessoas escolhem o que querem assistir, mas tem muita coisa, muita bobagem que acaba atrapalhando a ideia das pessoas. Então tem muita coisa que passa hoje em dia que pelos critérios corretos, né, pelos critérios que se utilizariam para esses programas que a gente vai citar aqui, não deveriam passar, mas passam porque respeitam uma certa agenda, né? E aí a gente tem esse problema de não do que se fala, mas de quem fala, né? Mas falando do Mamonas Assassinas, a gente tem várias músicas as quais eles faziam menção a gay, a mulher, de uma forma mais escrachada. E você tem também o próprio vocalista, né, que se vestia de várias formas também, provocativas, e bem a brincadeira. Não lembro se ele chegou a fazer blackface, mas acho que ele deve ter feito também uma blackface, que hoje em dia é condenável, né? Isso ataca os negros, né? Uma pessoa que não é negra não pode pintar o rosto de preto porque vai ofender os negros. Mas, e aí, invertendo aqui a ordem, Isaac, você lembra do Mamonas Assassinas? Será que eles tocariam hoje em dia? Jamais. Cara, os Mamonas Assassinas, eu estive no show do Geraldão, que teve aqui, né? Quando eu era pequenininho e tal, eu fui para esse show e eu não lembro mais onde tá, mas na época você tinha fotos que os caras tiravam dos Mamonas Assassinos e depois vendiam, né? E a gente comprou e tal, mas eu não lembro mais dessa foto, deve ter perdido, né? Mas, assim, eram caras que brincavam de tudo. E era engraçado porque hoje em dia está cada vez mais difícil. E aí é que você perde todo um brilho, né, do entretenimento. Porque é o seguinte, naquela época já existia um entretenimento nichado. Mas você tinha um entretenimento que você conseguia aglutinar todas as idades, por mais que a mensagem da música, enfim, não era o ideal assim para todas as idades. O cara falando de suruba, enfim. Mas, assim, eles iam com aquelas fantasias engraçadas e tal, e atraía as crianças. Já as pessoas que tinham mais idade, elas entendiam as mensagens. Igual, por exemplo, até falando aí, que a gente pode falar depois, tinha a família Dinossauros, que ele tem essa pegada. Quando você era criança, você gostava dos dinossaurinhos, dos bichinhos e tal. Quando você cresce, você começa a apreciar o programa por outro sentido, porque você vê que ele tem muita crítica, tem muita sacada. Mas, enfim, é o que eu sempre digo, lá nos Mamonas Assassinas, eles tinham piadas que tinham a ver com o que todo mundo falava. E, logicamente, você tem aquela coisa de que eles vão ser lembrados como pessoas que fizeram sucesso. Agora você pode ver que nem está tocando mais as músicas deles. Mas realmente vão ser lembrados, que eles morreram naquela forma trágica, infelizmente. Mas eles não tocariam hoje em dia. Eles não fariam sucesso nenhum. E ainda bem, né? Ainda bem, assim, eu preferiria muito mais, pelo amor de Deus, eu preferia 100% que eles tivessem feito naquela época e terminassem a carreira e vivessem a sua vida normalmente, mas não se metessem mais nesse mundo do showbiz, né? Porque imagina só aquela magia, né, que se teve naquela época ser desperdiçada hoje com essa galera que, de repente, tendo que se vender para o politicamente correto para continuar ganhando o pão de cada dia. Era melhor eles, cenário perfeito, encher o bolso de dinheiro, ficarem muito ricos, para que eles não precisassem mais fazer música e curtissem a sua vida e deixassem o legado e a obra deles, que foram uma coisa muito divertida daquela época. E, exatamente, você vê hoje em dia, você não consegue ter um artista que você consegue atingir todas as idades, é muito difícil. Todas as idades, homens, mulheres, é muito difícil, porque o mundo
esse mundo politicamente correto ficou chato, ficou muito nichado. Então você não consegue. E Mamonas Assassinas era uma coisa que conseguiu aglutinar, né? Então, assim, eu poderia até falar, assim, por exemplo, hoje em dia, quando você vê esses artistas que hoje tem aí, você não vê mais aquela coisa, pô, ou aquela coisa da piada dos crachos, que consegue fazer roupinhas para poder atrair público diferente, como fazia o Mamonas. Mas, por exemplo, era uma coisa que eu já não gostava, tá? Mas eu entendo que era a pureza de uma geração. Por exemplo, se você vê hoje, não é que não é permitido tocar, mas hoje jamais um artista se promoveria, por exemplo, como o Sandy Júnior se promoveu. Porque hoje, ou você se promove na cartilha, né, ou você se promove na cartilha, porque o Sandy Júnior tocava músicas inocentes de adolescente, com aquelas Dig Dig Joy e tal, aquelas coisas bobinhas. Mas hoje, o que é que você tá se vendo, né? Sempre coisas que só crescem se abraçar a cartilha. Então a coisa tá feia, e é uma coisa importada, é uma coisa que não é natural, né? Você coloca pessoas que eram assim das comunidades humildes falando de cartilha. O cara às vezes faz até esses funks, fazem música de safadeza, mas os caras seguindo a cartilha. O próprio MC Kevin, né, que Deus o tenha, fazia festa clandestina, mas antes ele ficava dizendo que as pessoas têm que tomar cuidado com a doença da Covid. Ou seja, era um cara que só fazia o discurso, ou seja, estamos vivendo os artistas do discursinho, ao invés de ter o artista da sua essência, né? Eu citei até exemplo de uma coisa que eu já não gostava na época, que era o Sandy Júnior. Pelo menos eles eram aqueles artistas que tinham a sua essência adolescente hoje, e hoje não se tem mais, entendeu? É como, e aí, voltando para o Mamonas, que é o que foi o tema dessa parte, justamente isso. Eles eram a pura essência, por isso que fizeram tanto sucesso. Vamos embora, meu irmão. E aí, Bonito? O que você lembra dessa época? Então, essa questão a gente pode até fazer um contexto aqui, o seguinte. Quando pelo menos eu vou falar de mim, tá? Na minha infância, a gente curtia as situações ali, não é nem pela letra, porque a gente não tinha um certo entendimento maduro para entender o que você estava querendo dizer ali. Eu lembro muito bem dessa questão dos Mamonas, e o que eu achava legal ali era o seguinte: era a resenha, a brincadeira, as fantasias. Eu estava lá ligando para a letra nada, e as letras que chamavam a atenção era Sabão Cracrá, né? E aí você vê que, se fosse trazendo para os dias de hoje, que é completamente as esquerdas iam cancelar, com seu politicamente correto, cancelar ou inviabilizar ou censurar, como queira, né? Talvez para as esquerdas a música, aquela música que falava lá da questão lá da maconha, né? Sábado de sol, né? Aluguei um caminhão para levar a galera para comer feijão. Chegando lá, mas que vergonha, só tinha maconha, né? Então talvez essa daí pudesse passar, né, pelo crivo dos justiceiros sociais, né? Esse pessoal que é do discurso paz e amor. Então talvez essa música passaria, né? Porque se for de acordo com o que eles queiram, a pauta do que eles queiram, né? Como o Isaac bem falou, se tiver de acordo com a gente aprova, dá a bênção e tá tudo certo. Agora, voltando aqui ao raciocínio, criança, pelo menos na minha época, eu não queria saber o que estava passando da letra e pegar ferro e fogo, aquilo ali e tal. Obviamente tem algumas situações que os pais da gente explicavam, tal, mas nada que impedisse a gente de curtir aquele momento e viver a vida, né?
e sem ter nenhum tipo de malefício naquilo ali. Sinceramente, e foi isso que aconteceu, pelo menos comigo, né? Então, sem problema nenhum, a gente passou por aquilo, a gente se divertiu, a gente riu, a gente curtiu, eu e meus amigos naquela época, né? Que são os contemporâneos nós estamos falando aqui de mais de 20 anos atrás, né? Enfim, então, trazendo para os dias de hoje, era uma banda completamente inviável, não seria trabalhada de maneira alguma essa banda, ou o que quer que seja dessa situação aí, por conta justamente dessa situação do politicamente correto, que impediria totalmente qualquer música de ser estourada, né, de ser trabalhada. Mas em contraponto, você vê situações como o Felipe lembrou bem aí, nas novelas que, dentro do crivo, né, do politicamente correto, também não passariam, mas no entanto passam. Mas por quê? Porque tem uma agenda, tem todo um critério de seleção que é formado pela militância que está dentro do showbiz, né? Esse showbiz completamente aparelhado, né? Você não tem um showbiz que é conservador ou de direita. E quando algum artista, principalmente os artistas sertanejos, né? Que se mostram aí a favor das situações, também cai todo mundo em cima. É mídia que cai em cima, os justiceiros sociais, o politicamente correto, as pessoas que estão por trás dos perfis aí que vão com tudo para cima, cancelando e falando mal e expondo, né? Toda essa situação aí. Enfim, é isso. É uma banda realmente, uma musicalidade muito boa. Quem teve a chance de assistir ao vivo, seja pessoalmente mesmo, ou seja pelos vídeos, uma qualidade musical muito boa, né? Passa do baterista ao vocalista, passando pelo guitarrista, muito bons. E, no entanto, era uma questão mais ou menos pura e simplesmente de entretenimento, né? Pelo entretenimento, nada de enfim, de buscar alguma coisa mais técnica e não uma música mais técnica de qualidade, não. É mais entretenimento mesmo, boas gargalhadas e boa diversão e enfim, tiveram um fim trágico deles, né? O tempo passou e se eles estivessem vivos hoje em dia, pode ter certeza que eles não estariam, a não ser que eles fizessem parte da carteira, né, da agenda, aí sim. Mas não sendo, não estariam sendo tocados de maneira alguma, é isso, Felipe? Isso mesmo, e um dos assassinos, eles, como o Isaac falou, eles tinham essa coisa muito, claro, do humor muito escrachado, e que, como o Isaac falou, né, reforçando, eles atraíam muito as crianças, né? Apesar de ter uma letra ou outra mais ali, né? Mais adulta, né? Mas traziam muito as crianças para brincadeira, naquela coisa divertida. Havia ali, né? Na verdade, naquela época havia assim uma inocência, né? O que a gente não pode falar hoje em dia, né? Que a gente vê crianças cada vez mais novas conhecendo, né? Enfim, a vida sexual, sendo incentivados a práticas sexuais através de músicas, mais as músicas mais do funk mesmo, né? Que elas hoje em dia são as que mais são mais consumíveis, né? Porque eu tava reparando, até mesmo quando você vai pegar um ônibus, vai trabalhar, vai pra algum lugar assim, sempre tem um carinha ou outro, né? A gente mora aqui em Pernambuco, né? Recife, precisamente, eu não moro em Recife, né? A gente tem muita coisa hoje em dia aqui a cultura aqui do passinho e dos funks mais, tipo de funk mais regional aqui, que você vê as pessoas, hoje em dia os caras conseguem gravar em qualquer lugar, então você vê os caras vindo cada música, assim, música que não tem conteúdo, música que não tem melodia direito, não tem harmonia, né? E não tem conteúdo, não tem uma letra, ou seja, praticamente não é música, né? É um som, né? Até um arroto tem mais harmonia do que certas músicas que a gente ouve hoje em dia. Então é importante lembrar disso aí, que o Manos Assassinos era realmente um grupo de entretenimento, fazia as famílias se unirem, né? Assim, parece tão com um discurso meio utópico, mas era legal pra caramba na época. E infelizmente eles faleceram num acidente trágico. Mas com certeza era uma banda que hoje em dia, se alguém tentasse regravar alguma música deles, teria que estar cortando várias partes. E como o Ivanito falou, é importante lembrar que muitas das bandas hoje em dia, bandas e artistas, e enfim, no showbiz, as pessoas sobrevivem pagando pedágio, né? Tem muita gente que eu conheço até que não é artista, não é conhecido, mas que muitas vezes para sobreviver no emprego, sobreviver
num local, né, no local de trabalho, no caso, né? Ou, enfim, faculdade, pagam pedágio. Isso aí, para mim, é algo muito sério, porque você começa a se esconder, vai ter um momento que você não vai saber nem o que você pensa, nem qual a sua opinião de verdade. Você vai se esconder por tanto tempo que não vai ter algo original ali dentro de você, né? E eu acho isso muito complicado, acho muito perigoso que se viva dessa forma, até porque vai ver de uma forma acuada, né? E só para fazer uma menção honrosa aqui, a gente tava falando de música, né? A gente falando música, a gente tava falando em off aqui, né? Antes de começar a gravação, né? Antes de começar o programa, que tem uma música do Fernando Mendes aí, e aí eu tô puxando muito a memória aí, quem lembra, vou colocar aqui um trecho depois para vocês verem, mas eu vou falar aqui do trecho que com certeza hoje em dia não seria permitido ninguém cantar isso aí, né? De vez em quando eu ouço alguém escutando aqui, é um artista de uma música antiga, meio brega, mas um trecho da letra que é bem assim, né? Você olha assim, é bem complicado, é justamente isso aqui, né? Tive esse desejo louco de beijar tua boca, aí tá aí tudo bem, né? Mas de morder tua língua, de furar teus olhos, de arrancar seus cabelos, de te acorrentar. Quer dizer, uma música com uma letra dessa hoje em dia, né? Talvez não seria permitido, assim, até podemos concordar que tá exagerando, né? Mas hoje em dia seria um crime, né? Ao passo que muitas músicas de funk, você tem coisas muito piores sendo faladas com palavras diferentes, né? Aí você vai vendo as contradições que este mundo vive. Mas para nos encaminhando aqui para o finalzinho, né? E aí a gente vai tentar falar de mais um ou dois temas. A gente tem um caso bem específico aqui dos Trapalhões, né? Quem não lembra dos Trapalhões? Os Trapalhões ali acho que em um programa que durou 26 anos, né? Era o Mussum, o Zacarias, o Dedé, o personagem do Renato Aragão, Didi, né? Então, assim, era um grupo muito diferente, né? Tinha um nordestino, né? O Renato Aragão, um cara sulista ali, né? E aí tinha um negro, aí tinha a figura do gay, né? Enfim, eu acho que o Zacarias era gay, né? Então, mas isso não importava, né? Porque o que os caras faziam era humor. E assim, é uma coisa como acho que o Isaac falou, né? Que hoje em dia as pessoas se importam se o cara é negro, se o cara é gay, se o cara é hétero, se o cara é cantor, mas esses detalhes importam. O cara é artista, ator, mas esse detalhe outro importa. E antigamente as pessoas não ligavam para isso, né? As pessoas tinham a sua vida particular, tinham seus costumes, tinham o seu jeito de ser, mas ninguém ligava para isso. Hoje em dia, se o cara for negro, né, for um jornalista negro, né, ele pode falar a barbaridade que quiser. Inclusive, acontece muitas vezes na Globo, né, uma certa repórter aí falar umas besteiras, umas bobagens, umas merdas, né, mas porque ela é negra, vamos proteger, né, ela pode falar, tem um desconto, né. Então a gente vê que de 20 anos, 30 anos para cá, essa questão do que você é, do que você aparenta ser, conta mais do que propriamente o que você fala. Mas no programa dos Trapalhões tinha de tudo, né? E aí, se você pesquisar, quem não teve a oportunidade de assistir vai achar muitos vídeos que hoje em dia as pessoas dizem que é polêmico, né? Muitas cenas tratando lá o Mussum como azulão, né? Assim, referência à cor dele, né? Um ou outro vídeo tirando onda quando um percebe que o outro tá com comportamento, né, homossexual, né, ou gay, né? E aí tem uma cena que eles confundem lá, que o personagem do Dedé tava ficando com um homem, aí pegam umas vassouras e batem nele, aí as pessoas podem interpretar isso como homofobia hoje em dia. E tem as piadas politicamente corretas, ou seja, tem muita coisa que hoje em dia fala sobre o alcoolismo, tem essa questão como eu falei, do sexismo, o machismo, que engraçado que essas palavras que eu tô falando aqui, né, se empregam hoje em dia, que são neologismos, como a gente tava falando, né, como eu falei na hora que o Ivan estava falando, são palavras que vão sendo colocadas no nosso meio, na nossa linguagem, né, e que a gente acaba absorvendo sem perceber. Quando viu, a gente tá com todo um arcabouço de palavras que querem significar preconceitos dentro de
de conceitos de cada pessoa, né? A gente sabe que o preconceito existe, né? E as pessoas que são intolerantes aos gays, mas nem tudo que a gente fala não precisa ser a favor de um comportamento, né? Mas voltando aqui para o cerne do programa, né? E aí, Isaac, né? Voltando para você aí. Você lembra aí da época dos Trapalhões? O que é que te chamou a atenção naquela época? E, obviamente, eu não vou nem perguntar, mas claro que Cacildes, né? Os programas dos caras não iam passar hoje em dia. Fala aí, Isaac. Exatamente, cara. Assim, os Trapalhões, quando o Zacarias morreu, eu era muito novo. E aí eu acompanhei mais os Trapalhões já com o Zacarias. Ele já tinha falecido, mas o Mussum ainda estava vivo, né? E eu lembro assim que nos anos 90 eles passaram a representação dos Trapalhões. E aí eu acompanhei bastante, né? E aí depois o Mussum morreu e tal, fatalmente, né? Até por decorrência do álcool, né? Mas, enfim, era engraçado, né, cara? Era divertido, talvez, o humor hoje, assim, talvez não alcance tanto a massa, não digo nem assim na questão politicamente correta, talvez não fosse então engraçado, porque, logicamente, você vai passando o tempo e talvez aquele timing, né, já não é a mesma coisa. Mas, assim, eu me divertia bastante e tinha essas coisas, assim, de brincar um com o outro, sabe? O que está acontecendo é o seguinte, né? Sabe que eu lembro dos Trapalhões, eu acho que um grande reduto do que representa os Trapalhões, hoje em dia você pode encontrar, né? É um vestiário de futebol, que do vestiário todo mundo tira onda com todo mundo, ninguém está preocupado em ficar irritado e tal, talvez porque, assim, as classes mais humildes, elas não conseguiram, e que bom para elas, que você tem uma identidade, não quer dizer que você tem que respeitar os outros, mas elas não conseguiram absorver essa coisa do politicamente correto. Isso é mais uma coisa de rico, classe média, mas que enche o saco, né? Mas é fato que os Trapalhões têm essa representatividade daquela época que você tinha os amigos e todo mundo tirava onda com todo mundo, tá tudo certo, né? E, pô, logicamente, né, um dos personagens que eu mais gostava dos Trapalhões era o Nojento, tchan, né? Pô, você fazer... Tinha o Macalé, né? Acho que era o nome dele. Macalé, lógico, tinha o Macalé. Cara, eu ri pra caramba. E o Tio Macalé, ele tinha aquele negócio de tosco, mas ele tinha esse contato com as crianças gostavam dele, porque ele fazia esse nojento, aí era banguelo, né? O pessoal mais crescido gostava dele por causa das sacadas que ele tinha. Então, assim, e ele fazia muito dueto com o próprio Mussum, né? Mas é isso que fazia as coisas dessa época. Eles tinham linguagem, mais uma vez falando da questão da Alma dos Assassinos e pegando os Trapalhões, eles tinham linguagem e conseguiam atravessar gerações. É por isso que essas coisas faziam tanto sucesso. E cada vez vai ser mais difícil. Então, hoje, para você conseguir alguém que consiga atravessar a geração, é muito complicado. É muito complicado porque fica muito nichado. Olha, isso aqui é coisa para 30 para cima, isso é coisa para 20, isso é coisa de 15 para cima. Por exemplo, até o Rodrigo estava citando antes o Cobra Kai, né, que é um seriado aí de uma grande rede de streaming. Elas têm sacadas muito, muito importantes, assim. Mas será que as pessoas da nova geração vão gostar, assim? Então, assim, é aquela coisa, esse mundo tá chato porque
Tá um mundo que está sempre dividido mais. E os Trapalhões, eles não dividiam isso, né? Até você pegando nesse gancho, que era uma questão cultural, né? E mais uma vez eu falo, isso daí representava as grandes amizades, aquelas coisas do Brasil mesmo. Aquilo é Brasil, né? E aí, como eu repito, esse politicamente correto não é Brasil, é mundo. E aí fica chato, porque você não tem identidade cultural. É igual que eu falei para vocês antes de começar o programa, né? Será que hoje, inclusive, eu vi propaganda agora que trocaram a letra de Vale Tudo, do Tim Maia. Será que vai tocar essa música? Pô, eu não estou dizendo que mas é porque eu sou contra. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é porque é o artista e você tem que respeitar o artista, cara. Então, licença poética, né? Licença poética e levar de boa, caramba. Eu tenho que levar de boa isso. Entendeu? Quando eu chegava no futebol, né? Quando eu participei, né, de clube de futebol, muitas vezes você tinha aquelas piadas que as pessoas não achavam que eu pertencia àquelas piadas, e tá tudo certo. Ou os caras tiravam onda comigo porque porque eu sou loiro, e as pessoas vão dizer, tem cara de rico, não sei o que, tá tudo certo, velho. Os caras ficam tirando onda, tá tudo certo. Eu tirava onda com eles, tá tudo certo, velho. Então hoje em dia a coisa tá muito chata porque você não pode falar nada com ninguém. E eu acho que os Trapalhões, ele representava muito isso, assim como o programa estica, é só colocando assim como escolhi o professor Raimundo, enfim, isso aqui não é nostalgia, coisa do passado, a gente não está falando sobre isso. Poderia ter coisas boas hoje, inclusive se tem o Cobra Kai, mas enfim, são coisas boas que poderiam acontecer, mas como fica muito politicamente correto, acaba ficando muito nichado e fica chato. Vamos embora, segue o barco aí. E aí, Vanilton? Então, Felipe e Isaac, eu lembro bem dos Trapalhões, lembro demais. Lembro até que eu ia no cinema com meu pai pra gente assistir os Trapalhões, junto com, naquela época que estava estourando, era o Dominó na época, junto com o Xuxa, enfim. E lembro bem o Mussum, né, que tinha aquela questão dos crioulo, crioulo é sua mãe, né, ele sempre dizia assim, respondia e tinha algumas sacadas também com mulheres, né, que passavam as mulheres bem bonitas, e aí ficava Dedé com Didi naquele cochicho, aquela coisa toda, a menina, não sei o que, aquela coisa toda. Então, a gente criança naquela época, você não tinha noção do que era aquilo, cara, e volta ao mesmo esquema dos Mamonas Assassinas. Era entretenimento, era risada que a gente dava, aquilo ali. Era um momento de descontração, era um momento que a gente dava risada e via, não tinha essa questão a gente, criança, você tá ali com, como é que você vai discernir o que é aquilo ali, você tá ali só assistindo e vendo, dando risada, não tem nada de alguma coisa contundente, né, porque você não tinha esse discernimento, não saberia como distinguir aquilo ali em relação à questão do que era impróprio para a idade, ou se tinha algum preconceito racial, ou se tinha alguma coisa nesse sentido, né? Porque também tinha as questões de chamar Mussum de alguma coisa de macumbeira, aquela coisa toda, né? Enfim. Então, assim, é uma coisa tão tosca, sabe? Tão idiota, tão boba essa questão do politicamente correto. Você pega um programa desse que era show de audiência e não tinha nada, absolutamente nada dessa coisa de mexer na psique ou na formação das crianças, dos jovens, adolescentes, absolutamente nada. Eu assistia com os meus pais, não tinha nada disso, não tinha essa chatice, essa coisa velho, idiota, chato, tá perseguindo, tá censurando, tá minimizando, ou até tirando do ar mesmo, como alguns casos aí. Enfim, é muita bobagem, um programa excelente, a gente dava muita risada, anos 80, muito forte, os anos 80 ali. Eu
ali nos meus 5, 6, 7, 8 anos ali, eu assistia mesmo, era muito bom, e absolutamente nada a ver essa questão de cancelamento, e ali era mais pela brincadeira, como todos nós aqui tivemos infância, e cada quem, eu mesmo já tive 1.300.000.000 de apelidos, era chamado de todo tipo de nome, e tirava onda, e a gente tirava onda também de volta, e a gente pegava briga e se resolvia por ali mesmo, chegava em casa, daqui a pouco já estava tudo bem, e pronto, e vamos embora, cara, a vida continuou, o jogo seguiu, e não teve nada, absolutamente nada disso. Mas essa questão do politicamente correto, inclusive, é até perigosa, né? Muito perigosa. A gente fica aqui falando essas situações, mas ela é muito perigosa na medida em que ela vai começando a adentrar. Hoje está muito forte, né? Nós estamos aí no ano de 2021, muito forte essa questão do politicamente correto, mas ela já vem de muito tempo, essa questão de você controlar a mente através da linguagem, da escrita, da falada, né? E é muito perigoso isso, porque hoje a gente está aqui falando, daqui a pouco a gente possivelmente nem terá essa possibilidade mais de poder se defender, poder falar alguma coisa nesse sentido, porque nós já fomos completamente censurados e apagados da existência, literalmente, né? Assim, Felipe, o que você acha, meu irmão? Isso. A gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala de politicamente correto, a gente fala intrinsecamente de liberdade, né? E a nossa liberdade ter tempos e outros, né? Aliás, me corrigindo, né? De tempos em tempos, ela tem sido provada, né? Tentando sempre ter alguma coisa para tentar nos demover de largar um pouco da liberdade. Não, vamos deixar. Aí vem uma rede social que monopoliza ali, né? Concentra pessoas. Você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Né? Inclusive teve uma situação minha comigo uma situação que eu passei no próprio Twitter, em que havia uma mulher que estava defendendo os transexuais no esporte feminino. E eu fui, logicamente, contra, porque não tem lógica isso aí. Isso não é nem opinião, é ciência, né? Uma pessoa, um homem, né? Um homem formado, né? No esporte. E depois ele passa para disputar esse esporte com mulheres, né? Você não logicamente essa pessoa vai ter muita vantagem. E aí eu respondi debochando com a mulher, né, porque ela estava falando uma besteira, e o Twitter me suspendeu e foi obrigado a ter que mandar receber uma mensagem de texto para poder desbloquear, né? Então, assim, você vê que a gente passa por essas situações, coisas que a gente poderia quem deveria resolver justamente são as pessoas ali, né? Caso se eu tivesse falado algo absurdo, aí a pessoa poderia recorrer à justiça, né? Porque já existem os meios para isso, né? Mas foi algo da brincadeira ali, né? Uma troca de tapa, né? Ou seja, de não insultos, mas de palavras, mas que o próprio alguém provavelmente alguém pode ter marcado, né? No comentário como discurso de ódio, sei lá o que foi, né? E aí eu fui suspenso do acesso ao Twitter por defender as mulheres de uma mulher, né? Incrível isso. Então a gente vai fechando mais um programa, né? A gente tentou falar aqui de alguns dos programas da nossa infância, adolescência, né? A gente não é tão novinho aqui, né? Então programas que muito provavelmente, e bandas no caso especificamente do Mamonas Assassinas, que não teriam espaço hoje em dia, não teriam espaço não por falta de talento, mas pela militância, né? Pela militância esquerdista. É muito importante a gente lembrar e salientar que quando a gente fala de politicamente correto, é uma militância de esquerda, ponto. Não tem, mas veja bem, eu sou de esquerda e eu não me incomodo com isso, mas inevitavelmente, até pessoas de esquerda vão ser atingidas por esse politicamente correto. E é bem comum, na verdade, né? O Porta, né? Aquele humor tão inteligente do Porta de Fundos, certas vezes já tirou muita onda com a religião, né? Com Jesus. Mas quando fizeram um vídeo sobre gordo, não pegou mal, não pegou bem, aliás, né? E aí eles tiveram que se retratar. Ou seja, o fato da pessoa ter um problema de peso, né? É mais importante, o mais interessante para eles do que a figura de Jesus, né? Embora a gente não precise ser advogado de Deus nem de Jesus, porque eles não precisam mais, é bem interessante que haja esse peso e essa medida, essa diferença aí, né? Então, para os caras,
um problema de saúde, né? Como a obesidade é um problema de saúde, né? Quer queiram, quer não, né? Inclusive até hoje em dia é uma situação muito estranha que a gente vê pessoas glamorizando a obesidade, glamorizando a falta de beleza. Quando eu falo falta de beleza, é justamente a falta da procura em parecer mais agradável, né? Que é mulheres com sovaco cabeludo, enfim. São coisas que a gente sabe que a gente tem ideia do que é bonito e do que é feio. O ser humano sabe o que é isso, mas de uma forma estranha, algumas pessoas estão perdendo a noção, né? E tudo que a gente está falando aqui sobre politicamente correto, na verdade, é o entendimento do que é certo e do que é errado, dentro do limite da educação, né? Claro, e do limite do respeito às outras pessoas, né? Então, para a gente finalizar, eu queria primeiro convidar nosso amigo Isaac para deixar sua boa noite e em seguida o nosso amigo Ivonito Carvalho. É isso aí. Boa noite para todos. Muito obrigado. Boa noite, bom dia ou boa tarde que você vai ouvir esse programa. E só convidando você que está ouvindo, e você deixar aí nos comentários aí qual é o programa. De repente a gente não citou um programa, uma música, enfim, que não citou. Porque é isso, não se trata aqui, um pouco de estar lembrando desse programa, isso é um pouco nostálgico também, mas não se trata só de nostalgia, né? Não é choque de geração, a gente não está falando sobre choque de geração, porque todo mundo gosta de ficar, de repente, falar que qualquer coisa é choque de geração. Não é isso, é do chato pro bom de verdade, né? E que, com certeza, se der espaço aí para algumas pessoas da nova geração, vai sair muita coisa boa. Mas, certamente, o mundo está cada vez mais chato e muita gente da nova geração também concorda quando eles resgatam coisas mais antigas. E eles veem isso aí. Mas eu tenho esperança, Eu tenho esperança que certamente tem uma garotada aí que tem potencial para fazer coisa muito boa, com a linguagem atual e com coisas realmente que sejam divertidas, ou sejam boas, ou sejam inteligentes, e que não passem por um crivo tão imbecil como esse aí, sinceramente. Mas é isso aí, minha gente. Muito obrigado, foi muito legal esse programa de hoje. E eu vou desejando até o próximo, mas com certeza você vai finalizar aí, velho, meu irmão. Toca o barco aí, Felipe. E aí, Bonito? E aí, galera, mais uma vez, né? Estamos aqui finalizando esse bate-papo maravilhoso do Lights em Debate. Obrigado, Felipe. Obrigado, Isaac. Obrigado a você que está aí do outro lado escutando esse bate-papo da gente. Tem sugestão? Eu acho que o Felipe e o Isaac aceitariam excelentes sugestões aí para a gente poder trazer novos temas, né? O que vocês acham, meus amigos? Então, a gente pode deixar esse convite para novos temas para a gente poder estar debatendo aqui. Obviamente, o nome do programa já é esse, Lights em Debate. E a gente agradece mais uma vez por esse tema que o Felipe propôs, essa questão de quais programas seriam cancelados hoje em dia. E a gente trouxe alguns nomes aqui bem interessantes aqui, passando da música, do entretenimento, passando por programas e séries de TV, enfim. Obrigado mais uma vez, uma excelente noite aí para quem está assistindo à noite, tarde, durante o dia. Um abraço para todos vocês e acompanhe, né? As nossas programações aí no canal Lights, né? Nós temos aí às segundas-feiras as entrevistas, as lives técnicas, o Atualiza Lights com o nosso amigo Isaac. Às quartas-feiras nós temos aí o Madruga Lights. Às sextas tem o Dr. André trazendo aí o programa da saúde mental, Lights Mind. E alternando com o Dr. André, nós temos aqui nosso Felipe, que é nosso anfitrião, colocando o Lights em Debate. Muito bom o programa, sempre bom demais estar com os amigos aqui. E, galera, valeu. Deixem as dicas aí para a gente poder estar fomentando novos programas com as dicas que vocês possam dar aí no chat e nos comentários. Beleza? Um abraço e valeu. Isso, não esqueçam de comentar, deixar o seu like, deixar a sua sugestão, né? Para nos próximos programas e também do que a gente não falou aqui, para a gente poder ainda mais manter mais esse debate, nessa conversa sobre os assuntos que a gente traz aqui. Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Tchau.